Olá, queridos e queridas, canal A Voz da Bíblia Sagrada. Eu acho que você já conhece muito bem esse canal e sempre trago vídeos edificantes. Hoje eu vou falar sobre um tema que está bombando aí na ciência, porém quero apenas mostrar para você que esse importantíssimo tema, a Bíblia já falava sobre ele há muito tempo, há milhares de anos. Então quero trazer essa informação hoje para você. Não perca tempo, fique aí na tela do seu computador, do seu celular. Com certeza será edificante para você, tá bom? Então vamos em frente aqui. Eu estou aqui com esse texto aqui na minha tela, onde eu coloco assim: a Bíblia disse e a ciência apenas confirmou. É mais um daqueles assuntos em que a Bíblia já dizia há milhares de anos, porém os homens não criam, né, do que a Bíblia estava dizendo e foram buscar na ciência. Eu não estou aqui criticando a ciência, pelo contrário, eu sou um autodidata nessa área e gosto muito de ciência e elogio esses homens que fazem essas buscas. É importante que se busque, né, na ciência para que se tenha a confirmação daquilo que a Bíblia já dizia. O assunto que eu vou trazer hoje está lá no Gênesis, começando já do comecinho, né, da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu quero começar já lendo a Bíblia, alguns textos para você entender. Então vamos aqui ao primeiro dia da criação. Isso que está sendo dito aqui na Bíblia, que foi dito há milhares de anos, e não podia ser com uma linguagem científica, porque senão o povo da época não entendia. Mas hoje tem a linguagem científica e a gente entende, encaixa esses assuntos e sabe muito bem que isso aí a Bíblia já dizia, tá bom? Então, eu comecei aqui pelo primeiro dia da criação, em Gênesis 1 a 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto. É quando Deus criou tudo, e aí eu não vou me estender muito, porque eu tenho outros vídeos falando sobre esse primeiro momento, mas quando Deus criou céus e terra, ou seja, deu início a esse universo imenso que nós vemos e que a ciência se deslumbra com ele, quando Deus deu início a tudo isso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, sobre a face das águas. É uma prova de que havia água, né? Havia água. E quando a terra foi formada, não havia água somente aqui na terra. Nós vamos ver isso num texto mais adiante. Vamos em frente? Esse é o primeiro dia da criação. Ainda no primeiro dia da criação, Gênesis 1, 3 a 4 fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz. 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luzes e trevas. Esse é o primeiro dia da criação. Vamos ao segundo dia da criação? Bem, no segundo dia da criação, em Gênesis 1, 6 a 8, diz assim a palavra de Deus: e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Preste bem atenção nesse texto, nesse versículo. Continuando diz, fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi, e chamou Deus ao firmamento céus, que é esse universo que você está vendo aí, e foi tarde e manhã do dia segundo, certo? Deu para você compreender aonde eu quero chegar? Veja só, recentemente, mas recentemente mesmo, a ciência descobriu algo que você pode achar inusitado, mas não é. Graças a Deus que a ciência descobriu. E eu vibro toda vez que a ciência descobre alguma coisa nova. É porque é uma prova que o homem está evoluindo no seu conhecimento, certo? Mas nós, os teólogos, já sabíamos disso que a ciência vai falar agora, e eu vou
eu glorifico a Deus porque a ciência trouxe uma elucidação boa sobre isso, certo? Mas nós teólogos já tínhamos isso, né? Com certeza, no nosso conhecimento. Vamos em frente para a gente ver o que ocorre. Veja só, eu coloquei aí um símbolo do universo e coloquei aí um círculo de água azulado, meio como se fosse vapor d'água, né? Meio oval assim, simplesmente para trazer essa notícia. Olha que notícia é essa. Cientistas descobrem novo oceano, 140 trilhões, decore bem esse número, 140 trilhões de vezes maior que os atuais oceanos terrestres. Isso para mim é fantástico. A ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu em tudo, né? Os cálculos, tal, os computadores, e eles conseguiram detectar um imenso vapor d'água que equivale a 140 trilhões de vezes esses oceanos que nós temos aqui no planeta Terra. Deu para você agora entender por que eu trouxe aquele texto de Gênesis, escrito há milhares de anos? Acho que agora você entendeu. Separação entre águas e águas, água embaixo do firmamento, água acima do firmamento. Deu agora para você entender? Então vamos nós. Mas uma coisa mais interessante ainda. Essa gigantesca concentração de vapor d'água, que é 140 trilhões maior do que nossos oceanos, foi encontrada ao redor do quasar APM 08279 mais 5255 na constelação do Lins, a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância daqui do nosso planeta. Deu para você compreender isso? Olha, eu quero trazer algo para você como teólogo e como conhecedor da palavra de Deus que sou. Não sou tão conhecedor assim, mas procuro me aprofundar cada dia mais. Olha, isso aí é pouco. Essa água que eles encontraram próxima a esse quasar é muito pouco. Tem muito mais água no universo. E às vezes tem cientistas que ficam aí tentando acreditar na teoria da evolução e fica querendo saber como foi que essa água veio parar aqui na Terra. Essa água não veio parar na Terra. Deus, quando fez céus e terra, ele já criou todas essas coisas. E o universo tem muito mais do que essa água que foi descoberta agora pela ciência. É claro que nós não temos ainda tecnologia para descobrir tudo, né? Mas tem muito mais água do que isso. A palavra de Deus é sempre atual e ela já falava isso há milhares de anos atrás no livro de Gênesis. Se os homens tivessem acreditado, claro, alguns cientistas acreditaram, mas se os homens atuais tivessem acreditado, talvez já tivesse evoluído muito mais na ciência e já tinha muito mais coisa descoberta. Mas vamos com paciência, com calma. Eu oro a Deus para que os cientistas continuem descobrindo mais coisa, mais tecnologia avançada, coloquem mais telescópios aí para enxergar o universo, porque por enquanto nós temos 2 grandes telescópios, mas ainda é muito pouco para enxergar esse grande universo. Eu acredito que ainda passarão milhares de anos e o homem não chegará a enxergar todo o universo. Mas quanto mais ele enxergar todo esse universo, mais ele se aproxima de Deus. Então que Deus abençoe você. Essa é a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não tenho dúvida nenhuma do que estou dizendo. Aí está o texto da minha mensagem. A Bíblia disse e a ciência apenas confirmou. Deus abençoe. Se você gostar do vídeo, faz assim. Eu acredito que você gostou. Então, quero ainda dizer que estou gravando aqui diretamente de Petrolina, mas agora nesse mês de setembro eu voltarei lá para Carnaíba. Lá o meu estúdio é mais iluminado do que aqui Petrolina. Aqui a iluminação não está muito boa, mas ainda nesse mês de setembro, se Deus quiser,
estarei voltando para Carnaíba e lá eu poderei produzir uns vídeos bem mais nítidos para você, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Ore aí pela minha saúde. Fiz recentemente uma cirurgia, mas estou muito bem, graças a Deus. E quero agradecer a todos do canal por ter assistido esse vídeo do começo até o fim. Se você chegou até o fim, faz assim e clica e também comenta alguma coisa. Gosto que as pessoas teçam comentário. Deus abençoe. Até a próxima.